sem sorte. Mecânico da carona para uma caroneira, sem saber que ela é uma milionária fugitiva em busca de liberdade. Pare, por favor. Nash Walker congelou com a mão na porta da caminhonete, virando-se na direção da voz que cortava o vento uivante. A garota corria em sua direção, tropeçando no terreno rachado e coberto de poeira como uma folha agredida por uma tempestade. Calça jeans rasgada nos joelhos, tênis cobertos de sujeira, uma jaqueta fina demais chicoteando seu corpo. Seu rosto estava pálido sob a sujeira e seus olhos arregalados e frenéticos fixos nele, como se ele fosse sua última esperança. Preciso de uma carona para qualquer lugar, por favor. Ela ofegou, derrapando até parar a alguns metros de distância. Nash franziu a testa, com meio pé dentro de sua caminhonete surrada. O dia já tinha sido ruim. 3 empregos sem remuneração e um tanque de gasolina vazio. E agora isso. Você está com algum problema? Ele perguntou, com a voz rouca de desuso. Não. Ela respondeu rápido demais. Depois, mais suavemente, sim. Talvez. Por favor, eu só preciso sair daqui. Ele examinou a estrada vazia atrás dela. O trecho interminável de rodovia rachada que serpenteava de volta para a cidade. Nada. Ninguém. Mas o jeito como ela olhava por cima do ombro o fez sentir um aperto no estômago. Você tem um nome? Perguntou ele. Tessa, ela disse. Ela se abraçou com força, como se estivesse tentando se recompor. Tessa, o quê? Ele insistiu. Ela hesitou. Depois, murmurou. Leia. Nash suspirou, ponderando suas opções. Ela estava claramente apavorada, claramente desesperada. Ele sabia que não devia se meter nas confusões dos outros, mas havia algo nela, algo cru e real, que o impossibilitava de desviar o olhar. Entre, disse ele, apontando o polegar para o banco do passageiro. Tessa não perdeu um segundo. Ela abriu a porta com um puxão e se jogou para dentro, batendo atrás de si. Nash subiu atrás dela, a caminhonete rangendo sob seu peso, e ligou o motor. A velha fera tossiu e gemeu, mas voltou à vida. Eles pegaram a rodovia vazia, sem dizer mais nada, a cidade encolhendo atrás deles. No espelho retrovisor. Por um longo tempo, ouviu-se apenas o som do vento assobiando pelas janelas rachadas e o ronco baixo dos pneus contra a estrada desgastada. Nash lançou um olhar para ela. Ela estava encolhida, olhando fixamente para fora da janela, as mãos se mexendo nervosamente no colo. Você está planejando me dizer do que está fugindo? Zrenia, ele perguntou. Não, ela respondeu com firmeza, não exatamente tranquilizadora. Ela se virou para ele, os olhos brilhando com algo que lembrava muito medo, ou talvez tristeza. Eu só preciso ir embora, disse ela. Eu posso te pagar. Eu tenho dinheiro. Nash riu sem graça. Moça, se você tivesse ideia de quantas vezes eu já ouvi isso. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um maço amassado de notas. Dinheiro de verdade, mais do que ele vira em meses. Suas mãos apertaram o volante. Não se tratava de uma fuga casual. Seja lá o que fosse que a estivesse envolvendo, era algo profundo, talvez mais profundo do que ele queria saber. Ele apontou com a cabeça para o porta-luvas, colocou-o lá, fora de vista. Tessa hesitou, então abriu o porta-luvas e enfiou o dinheiro lá dentro. Ela hesitou novamente, como se estivesse em dúvida se deveria dizer mais alguma coisa, então fechou a porta e recostou-se no banco. A caminhonete passou por um buraco, sacudindo os dois. Nash manteve os olhos na estrada, mas sua mente estava a mil. O que você fez? Perguntou ele baixinho. Tessa ficou tensa. Nada, eu juro. Você espera que eu acredite nisso? Eu não roubei nada. Eu não machuquei ninguém. Eu não conseguia ficar. Havia algo na voz dela, algo quebrado e honesto que o fez acreditar nela, apesar de todos os seus instintos gritarem para ele não acreditar. Tudo bem, disse ele. Mas é melhor torcer para que ninguém venha te procurar. Já tenho problemas demais sem precisar adicionar fugitivos à lista. Eu não sou uma fugitiva, ela sussurrou. Nash bufou. Parece mesmo que sim. Os quilômetros passaram sob as rodas deles. Tessa fechou os olhos, seu corpo relaxando por um instante, embora a atenção nunca a abandonasse completamente. Nash olhou para ela novamente.
observando as rugas de exaustão e medo estampadas em seu rosto jovem. Ele sabia que deveria deixar, lá, na próxima cidade, deixar lá ser o problema de outra pessoa. Mas algo bem no fundo dele, algo teimoso e antigo, sussurrava que ele já estava envolvido demais. A estrada estendia-se à frente deles, vazia e sem fim, atrás deles, invisível, mas inevitável. Problemas se formavam como uma tempestade no horizonte, e Nash e Walker, contrariando todo o bom senso, continuaram dirigindo em direção a eles. O sol estava se pondo, lançando longas sombras sobre a rodovia esburacada. Nash dirigia em silêncio, o motor zumbindo, uma melodia constante e cansada sob eles. De vez em quando, ele olhava para a garota ao seu lado, Tessa Reed, que estava sentada rigidamente no banco do passageiro, com os braços em volta dos joelhos, como se estivesse se preparando para um golpe invisível. Ela não havia dito muita coisa desde que saíram da periferia da cidade. Ele também não. O silêncio entre eles era denso, nada confortável, mas também não hostil. Era o silêncio de duas pessoas que tinham muito a dizer e não faziam ideia de como começar. "Para onde você está indo?", perguntou Nash finalmente, com a voz rouca de tanto desuso. Tessa deu de ombros sem olhar para ele. "Qualquer lugar, menos lá atrás." Ele mordeu a parte interna da bochecha, considerando-a resposta. Não exatamente útil, mas supôs que fosse honesta o suficiente. "Você tem a família?", tentou novamente. Outro dar de ombros. "Não do tipo que importa." Nash resmungou. Ele conhecia aquele tipo de sangue familiar apenas de nome. Havia deixado o seu para trás anos atrás e nunca olhou para trás. O medidor de combustível caiu perigosamente, o ponteiro flertando com o vazio. Nash resmungou um palavrão e dirigiu até a próxima saída. Um pequeno posto empoeirado com uma única bomba e uma loja de conveniência, que parecia não ser limpa desde o governo Reagan. Ele parou ao lado da bomba, desligou o motor e saiu da caminhonete. O vento o atingiu com força, trazendo o forte cheiro metálico de uma tempestade que se aproximava. Ele completou o tanque rapidamente, olhando ao redor por hábito. O posto estava vazio, exceto por um sedã surrado estacionado do outro lado. As janelas escureceram. Ele sentiu o olhar de Tess sobre si enquanto trabalhava, mas ela permaneceu lá dentro, abraçando-se com força. Quando terminou, voltou para a caminhonete e estendeu a mão para o porta-luvas com a intenção de pegar o mapa amassado que guardava para emergências. Abriu-o sem pensar. Um envelope grosso, nu e amarelado caiu aterrissando com um baque suave no chão. Nash congelou. Não era apenas grosso, era pesado, volumoso. Ele conseguia ver maços de notas de $100 espreitando pela borda rasgada, e atrás do dinheiro havia várias folhas de papel, cuidadosamente dobradas, marcadas com selos de aparência legal e letras miúdas. Seu coração deu um baque lento e deliberado. Ele olhou para Tessa. Ela estava olhando pela janela, fingindo não ver, mas ele percebeu, pela rigidez de seus ombros, que ela sabia exatamente o que tinha acabado de acontecer. Nash se abaixou, pegou o envelope e o enfiou de volta no porta-luvas. Sem dizer uma palavra, ele fechou-a cuidadosamente, como se estivesse selando algo tóxico. Nenhum dos dois disse nada. Ele girou a chave na ignição, o motor roncando de volta a vida, e saiu do posto de gasolina, de volta à estrada. Por um longo tempo, ele apenas dirigiu, as rodas consumindo quilômetro após quilômetro de poeira. Mas dentro de sua cabeça, as perguntas se acumulavam rapidamente. Quem diabos era essa garota, na verdade? Por que ela tinha tanto dinheiro? E o que era aquilo? Documentos? Contratos? Escrituras? Algo pior. Nash sabia reconhecer problemas quando os via e sabia que estavam a menos de meio metro dele, envoltos em uma jaqueta suja e tremendo silenciosamente. Ele tamborilou os dedos no volante, olhando para ela novamente. Ela parecia pequena, quase frágil, mas havia uma teimosia em seu maxilar que indicava que ela não se quebraria facilmente. "Você mentiu para mim", ele disse baixinho. Tessa estremeceu, mas não respondeu. "Você disse que não era uma criminosa." "Não estou", disse ela,
Com a voz baixa, mas firme, Nash soltou uma risada sem graça. É, porque carregar um maço de dinheiro e uma pilha de papéis suspeitos parece normal. Ela se virou para ele, com os olhos brilhando. Você não sabe do que está falando. Não, ele retrucou. Então talvez você devesse me esclarecer. Tess cerrou os punhos no colo. Por um instante pareceu que ela ia dizer alguma coisa, explicar, mas então ela apenas balançou a cabeça e se virou novamente, encarando o horizonte infinito. Confiança se conquista, disse ela baixinho, e você não conquistou a minha. Nash cerrou os dentes, reprimindo a dúzia de respostas que lhe saíram dos lábios. Tudo bem, se era assim que ela queria. Mas a mente dele já estava a mil, calculando riscos, possibilidades, saídas. Ele precisava ser inteligente. Cuidado, seja lá o que for que a tenha envolvido, não era pequeno. Ninguém carregava tanto dinheiro, a menos que estivesse fugindo de alguma coisa, ou alguém muito perigoso. E agora ele estava preso no meio. O caminhão acelerou pela rodovia vazia, o céu escurecendo em um roxo escuro enquanto a tempestade ganhava força. Relâmpagos brilhavam no horizonte, silenciosos e ameaçadores. Nash apertou-te o volante com mais força e continuou dirigindo, com todos os seus instintos lhe dizendo que aquela estrada não levaria a lugar nenhum. Mas ele havia feito uma escolha quando a deixou entrar na caminhonete e, independentemente do que viesse a seguir, ele teria que encarar até o fim. A chuva batia no teto de metal do ponto de parada abandonado, enquanto Nash Walker se recostava na cabine, braços cruzados, olhos fixos na tempestade. Lá fora, o lugar era uma cidade fantasma, máquinas de venda automática destruídas, mesas de piquenique quebradas, uma única luz bruxuleante. À sua frente, Tessa estava encolhida, encharcada e tremendo, meio adormecida após horas de silêncio tenso. A mente de Nash fervilhava. Ele poderia entregar lá ao xerife mais próximo e reivindicar uma recompensa grande o suficiente para consertar sua vida. Ninguém perseguia fugitivos com tanta força, a menos que fossem valiosos. Seria fácil, simples, limpo. Então ela se mexeu, murmurando em seu sono com a voz rouca de medo. Não, papai, por favor, eu não quero me casar com ele. Nash enrijeceu, inclinando-se para a frente enquanto ela choramingava. Eu só quero ser livre. As peças se encaixaram. Papai, casamento, liberdade. Tessa, ele disse suavemente. Ela acordou sobressaltada, com confusão e medo estampados em seu rosto. Diga-me quem você realmente é, insistiu Nash. Eu te disse, sussurrou ela. Tessa Reed. Não, disse Nash com a voz calma, mas firme. Na verdade, não. Ela parecia pronta para fugir, mas não havia para onde ir. Só ele, só a tempestade. Você mencionou seu pai, ele disse. Casamento. Explique. As mãos de Tess tremiam enquanto ela afastava o cabelo úmido do rosto. Meu nome verdadeiro é Tessa Whitmore, ela sussurrou. Nash sentiu um aperto no estômago. Ele conhecia aquele nome. Indústrias Whitmore. Arranha-céus, jatos particulares, contratos bilionários. Meu pai é Nathaniel Whitmore. Ela continuou. Ele arranjou um casamento para mim, para fundir a empresa e garantir o poder. Eu era apenas um peão. Ela se abraçou com força, a voz embargada. Eu recusei. Eu queria viver a minha própria vida. Ele me disse. Eu não tinha escolha. A chuva batia nas janelas. Nash sentiu a gravidade da chuva se abater sobre ele. Então, você correu? Zrenia, disse ele. Ela assentiu. Roubei dinheiro, peguei todos os documentos que encontrei. Pensei que talvez isso me comprasse. Tempo, talvez vantagem. E agora ele está caçando você, disse Nash, sombriamente. Tessa o encarou com um medo cru e trêmulo. Meu pai não perde, ela sussurrou. Se ele me encontrar, vai me fazer desaparecer. Nash passou a mão no rosto, xingando baixinho. Aquilo era maior do que qualquer coisa que ele quisesse pisar. Era vida ou morte. Ele olhou para ela, aquela garota, que arriscara tudo para escolher a liberdade em vez de uma gaiola de ouro. Ela preferia dormir em um local de descanso em ruínas durante uma tempestade, a retornar a uma vida de mentiras. Algo mudou dentro dele, profundo e inegável. Ele poderia ir embora, ele poderia lavar as mãos de tudo aquilo.
Mas ele não quis. Tudo bem, Tessa Whitmore, disse ele com firmeza. Parece que você vai ficar presa comigo por mais um tempinho. Pela primeira vez desde que a conhecera, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas dolorosamente real. A chuva continuava castigando o mundo lá fora, mas lá dentro, na cabine surrada de um posto de gasolina esquecido, Nash Walker encontrou algo que não sentia há muito tempo. Um motivo para ficar. A chuva havia diminuído para uma garoa constante quando Nash e Tessa terminaram o jantar de biscoitos velhos e refrigerante quente de uma máquina de venda automática. Nash recostou-se na mesa, observando o estacionamento através do vidro rachado da janela. A rodovia estava vazia, exceto pela névoa que se desprendia do asfalto e pelo brilho fraco de alguns postes de luz. Tessa se remexeu, inquieta, no assento. "Você acha que eles ainda estão me procurando?" perguntou ela em voz baixa. "Eles não são do tipo que desiste fácil", disse Nash, com um tom severo, principalmente se seu pai estiver no comando. Tessa abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas Nash se enrijeceu, seus sentidos em alerta máximo. Faróis cortavam a névoa e 2 SUVs pretos entravam lado a lado no estacionamento. Seus motores rugiam como um trovão distante. Mesmo em marcha lenta, Nash praguejava baixinho. "Fiquem calmos", murmurou ele. 3 homens saíram do primeiro utilitário. Corpulentos, vestidos com jaquetas escuras, seus movimentos eram precisos e coordenados. Mais 2 do segundo veículo. Eles se espalharam, os olhos examinando o estacionamento em direção ao prédio. Tessa ficou rígida na frente dele, com as mãos tremendo sob a mesa. "Olha para mim", disse Nash bruscamente. Ela se virou, arregalando os olhos. "Você é minha namorada", disse ele rapidamente. "Entendeu? Você está viajando comigo, sem histórias, sem hesitação." Ela assentiu freneticamente. A porta se abriu com um rangido e os homens entraram, sacudindo a chuva. Um deles, mais alto que os demais, com um maxilar duro e olhos frios, aproximou-se do balcão e dirigiu-se ao caixa com expressão entediada. Nash se esforçou para ouvir. Viu uma garota de uns 20 anos, de cabelos castanhos, viajando sozinha? O homem alto perguntou. O caixa deu de ombros. "Não vi ninguém além deles 2, disse ele, apontando o polegar para Nash e Tessa. O homem alto se virou, seu olhar fixo neles. Nash passou o braço casualmente pelos ombros de Tess, puxando-a para mais perto. Ela se encolheu e se forçou a se inclinar para ele, o corpo rígido como uma tábua. O homem se aproximou, suas botas batendo pesadamente no piso sujo. "Boa noite", disse ele. "Boa noite", respondeu Nash friamente. "Vocês são daqui?" Nash balançou a cabeça. "Passando, indo para o sul." Os olhos do homem se estreitaram levemente, alternando entre Nash e Tessa. "Se importa se eu fizer algumas perguntas à sua namorada?" "Component placement." Nash deu um sorriso fraco. "Sim, eu me importo." A tensão entre eles crepitava como um fio desencapado. "Relaxa", disse o homem, exibindo um distintivo. "Segurança privada, não polícia." Nash reconheceu o movimento. Intimidação pela autoridade. Ele já tinha visto isso centenas de vezes. "Estamos procurando uma pessoa desaparecida", continuou o homem. "A família dela está muito preocupada." Nash apertou Tessa com mais força. "Desculpe, amigo. Não estamos interessados em nos envolver. Você tem uma foto ou algo assim?" O homem hesitou. Depois pegou um celular que mostrava uma imagem granulada. Era a Tessa. Nash praguejou em silêncio. Deu uma olhada casual para o telefone e balançou a cabeça. "Não me diz nada." O homem o encarou, estudando-se-o atentamente. Tessa manteve o rosto enterrado no ombro de Nash, fingindo estar meio adormecida. Outro homem entrou, vindo de fora, acenando discretamente para o homem alto. Nash percebeu o movimento. Reforços se aproximando. "Hora de agir. Vamos, querida", disse Nash, levantando-se e puxando Tessa consigo. "Devíamos voltar para a Sil Estrada." "Espere um segundo", disse o homem alto, colocando-se no caminho deles. Nash deu um sorriso sinistro. "Eu disse." Ele rosnou baixo o suficiente para que apenas Tessa ouvisse. "Quando eu me mexer, você corre, entendeu?" Ela mal assentiu.
Num movimento rápido, Nash empurrou a mesa com força contra as pernas do homem, fazendo-o cambalear para trás. Gritos irromperam. Nash agarrou a mão de Tess e correu para a porta. O metal da arma brilhou quando um dos homens colocou a mão dentro do casaco. Nash não pensou. Ele simplesmente se moveu. Eles correram pelo terreno encharcado pela chuva em direção ao caminhão. Suas botas batiam no asfalto e a água espirrava em torrentes. Chaves! Gritou Tessa, já desmaiada. Nash se atrapalhou com elas, xingando quando elas escorregaram uma vez em suas mãos molhadas. E então, enfiou a chave certa na fechadura. O som pesado de passos se fechou atrás deles. Vão! Nash latiu, abrindo a porta com um puxão e empurrando Tessa para dentro. Ele saltou atrás dela, bateu a porta e enfiou a chave na ignição. O motor engasgou. Vamos! Ele rosnou, batendo no painel, com a palma da mão. O motor rugiu e ganhou vida no momento em que um dos homens bateu a mão na caçamba da caminhonete. Nash acelerou, os pneus cantando enquanto eles derrapavam para fora do estacionamento. Tiros ecoavam pela noite, balas estilhaçando o vidro traseiro em uma rajada de vidro. Tessa gritou, abaixando-se. Nash desviou para Setatum, a estrada principal, derrapando novamente, mas conseguiu se endireitar. Ele pisou fundo no pedal, o velocímetro subindo rapidamente. Pelo retrovisor, ele viu os SUVs pretos saírem em disparada do estacionamento atrás deles, com os faróis brilhando na chuva. "Espere aí!" gritou ele. O caminhão desceu ruidosamente a rodovia deserta, derrapando no asfalto molhado. Nash puxou-lhe o volante com força, fazendo uma curva fechada por uma estreita estrada lateral. Mal se lembrava do excesso de velocidade do SUV, perdendo a curva por um segundo. Com o coração disparado, Nash acelerou o caminhão cada vez mais para dentro das estradas secundárias, zigue-zagueando entre buracos e escombros. Após 10 minutos agonizantes de silêncio, nenhum farol os seguiu. Estavam sozinhos. Nash entrou numa estrada de terra e apagou os faróis, deixando o motor em marcha lenta. Tessa tremia tanto que ele conseguia ouvir seus dentes batendo. "Você está bem?" perguntou ele com a voz rouca. Ela assentiu bruscamente, enxugando a chuva e as lágrimas do rosto. Nash recostou-se, respirando com dificuldade, as mãos ainda presas ao volante. Ele poderia tê-la deixado, ele poderia ter lá entregado e saído ileso, mas agora sabia, no fundo da alma, que estava metido naquela. Não havia como voltar atrás. Ele se virou para ela, encontrando seus olhos arregalados e aterrorizados. "Aonde quer que você precise ir", disse ele. "Eu te levo." Tessa o encarou e, pela primeira vez, um lampejo de confiança genuína passou entre eles. Lá fora, a chuva começou a diminuir, deixando o mundo escorregadio e cintilante sob o céu tingido de cinzas. Eles haviam escapado por enquanto, mas a perseguição estava apenas começando. A cabana abandonada gemia sob o peso da tempestade. Nash Walker empurrou a porta inchada para fechá-la e colocou uma cadeira sob a maçaneta. O lugar cheirava a mofo, mas era seco e escondido. Tessa Reid desabou em um sofá surrado, enrolando-se em um cobertor puído. Seu rosto estava pálido, seus olhos fundos. Ela mal havia falado desde que eles fugiram. Os outros pararam. Nash acendeu o fogo no fogão enferrujado, cujo brilho fraco pouco ajudava a combater o frio. Eles precisavam de descanso, de um plano. Mas, primeiro Nash precisava de respostas. Ele se ajoelhou ao lado da mochila, abrindo o zíper para revelar o envelope grosso que ela havia enfiado no porta. Luvas. Um olhar para Tessa a mostrou, olhando fixamente para o fogo. Nash sentou-se no chão e tirou o envelope. Lá dentro, maços de dinheiro amarrados com elásticos e, embaixo, papéis. Ele desdobrou a primeira folha. Documentos legais, contratos comerciais, memorandos com carimbo de confidencialidade. A maioria trazia o logotipo da Whitmore Industries. À primeira vista, parecia um ruído corporativo padrão, mas à medida que ele folheava, página após página, padrões emergiam. Empresas de fachada, contas no exterior, lavagem de dinheiro por meio de falsas instituições de caridade e golpes imobiliários. Nash sentiu um nó no estômago.
Não se tratava apenas de ganância corporativa. Eram crimes criminosos de nível federal: fraude, reconhecimento, extorsão, lavagem de dinheiro. Ele encontrou um livro-razão manuscrito. Nomes, transferências bancárias, datas, assinaturas. Uma bomba prestes a explodir. Você sabia, disse Nash baixinho, erguendo Yoshitepa para olhar para ela. Tessa estremeceu, mas não disse nada. Você não estava apenas fugindo de um casamento, disse ele, erguendo os papéis condenatórios. Você estava fugindo disso. Lentamente, Tessa se virou para ele, com os olhos brilhando à luz da lareira. Eu não sabia no começo, ela sussurrou. Eu simplesmente peguei o que pude. Achei que isso me daria tempo. Alavancagem. Ela agarrou o cobertor com mais força, mas quando finalmente olhei, ela parou de falar, com a dor evidente na voz. Nash enfiou os documentos de volta no envelope. Isso, disse ele sombriamente, poderia destruir seu pai, as indústrias Whitmore, tudo. Tessa assentiu com as mãos trêmulas. E você achou que conseguiria escapar disso? Pensei que, se eu fosse longe o suficiente, talvez ele parasse de me perseguir, disse ela, amarga. Eu estava enganada. Nash se encostou na parede, sentindo a enormidade daquilo pesar sobre ele. Ele pensou que estava ajudando uma garota assustada a se esquivar de um pai autoritário. Em vez disso, percebeu que estava sentado em um barril de pólvora que poderia matar os dois. Se descobrirem, nós temos isso. Nash balançou a cabeça. Estamos mortos. Tessa fechou os olhos, o rosto pálido de medo. Temos que destruir. Low, disse Nash. De repente, os olhos de Tessa se abriram. Não, é a única coisa que me mantém vivo. É um alvo maldito nas suas costas. Nash disparou. Você acha que seu pai vai negociar? Ele não está tentando te assustar lá em casa, Tessa. Ele está tentando te enterrar. O fogo crepitou no fogão. Sombras se movendo pelas paredes rachadas da cabana. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Finalmente, a voz de Tessa quebrou o silêncio. Então, o que fazemos? Component placement. Nash se levantou, andando de um lado para o outro no chão que rangia. Não corremos mais às cegas, disse ele. Encontramos um lugar que eles não esperam, nos escondemos e, quando chegar a hora, usamos isso. Tessa franziu a testa. Usar? Nash apertou o maxilar. Levamos isso a público. Expomos tudo. Derrubamos tudo. Tessa parecia apavorada, mas também, pensou Nash, talvez um pouco aliviada. Eles virão atrás de nós, sussurrou ela. Já estão vindo, disse Nash. Pelo menos assim a gente revida. Tessa agarrou o cobertor com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Então, lentamente, ela assentiu. Nash ajoelhou-se diante dela, encarando. Ah, eu estou aqui, disse ele com a voz firme, o tempo todo. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Tess, mas ela a enxugou com força e assentiu novamente. Lá fora, a tempestade começou a diminuir. A chuva se transformou em um sussurro suave. Dentro da cabana destruída, uma aliança frágil e perigosa foi forjada. Uma aliança nascida não do medo, mas da rebeldia. O que quer que estivesse por vir, correr, lutar, sobreviver. Eles enfrentariam tudo juntos. Nash Walker fizera sua escolha e não havia como voltar atrás. A primeira luz do amanhecer entrava fracamente pelas janelas quebradas da cabana, projetando longas sombras sobre o assoalho rachado. O fogo no fogão havia se apagado há muito tempo, transformando-se em brasas frias. Nash Walker se mexeu no chão de madeiro empenado, gemendo baixinho enquanto músculos rígidos protestavam a cada movimento. Sentou-se lentamente, esfregando o rosto com a mão. O mundo lá fora estava estranhamente parado, envolto em uma névoa densa. Levou um instante para que ele percebesse o silêncio lá dentro. A cabana estava diferente, vazia, vazio demais. Seu coração afundou. Tessa, ele chamou, a voz rouca no ar da manhã. Nenhuma resposta. Ele se levantou com dificuldade, examinando o quarto. O cobertor dela estava amassado no sofá. A jaqueta dela sumiu. A mochila também. O envelope cheio de dinheiro e documentos contundentes também. Uma sensação de mal-estar percorreu seu estômago. Ele correu em direção à porta, arrancou a cadeira e saiu cambaleando para a manhã úmida. A caminhonete havia sumido. Trilhas de lama na terra fofa se afastavam da cabana.
2 sulcos profundos, cavados por pneus desesperados para escapar. Nash ficou ali por um longo momento, a névoa grudada em suas roupas, sua respiração ofegante e raivosa. Ela havia pegado seu único meio de transporte, seu dinheiro, sua única chance de expor a verdade. E ela o havia abandonado. Ele chutou uma pedra solta através da clareira, a fúria fervendo de algum lugar lá no fundo. Ele deveria ter imaginado que isso aconteceria. Confiança era a moeda de troca, e ele já estava falido há muito tempo. Idiota, murmurou ele. Idiota pra caramba. Ele girou lentamente em círculos, observando as árvores e a estrada vazia além. Mas ela já tinha ido embora, horas antes. Partira sem deixar sequer um bilhete. Partiu sem lhe dar escolha. Ele cerrou os punhos até as unhas cravarem nas palmas das mãos. Mas por trás da raiva, aguda e cortante, havia algo pior. Decepção. Alojou-se no fundo do seu peito, mais pesada do que qualquer traição que ele já conhecera. Ele acreditara nela. Não apenas por causa do envelope cheio de segredos sujos. Não apenas por causa do perigo que os espreitava, ambas por causa dela. Porque em algum momento, sem que ele percebesse, Tessa Reed o havia irritado. E isso o aterrorizava mais do que ele gostaria de admitir. Nash andava de um lado para o outro na clareira como um animal enjaulado, lutando contra a vontade de socar alguma coisa, de gritar na aurora enevoada. Nada disso mudaria os fatos. Ela se fora, ela não confiara nele o suficiente para ficar. E talvez, pensou ele com amargura, ela estivesse certa. Ele não era um herói. Ele era um mecânico falido e maltratado, com mais arrependimentos do que perspectivas. O que ele realmente havia oferecido a ela, um caminho mais longo e lento para a ruína, ainda fazia parte dele. Droga, a parte estúpida esperava estar errada, que lá no fundo ela soubesse que ele jamais a teria traído. Ele afundou no velho degrau da varanda, com a cabeça entre as mãos, o frio penetrando em seus ossos. Pensou em se levantar, ir embora, fingir que os últimos dias nunca tinham acontecido. Pensou em deixar lá ir. Mas a imagem do rosto dela, aterrorizado, determinado, frágil e feroz, tudo ao mesmo tempo, brilhou em seus olhos. Nash exalou um suspiro longo e irregular e se levantou lentamente. Se ela achava que conseguiria fugir dele, tinha outra chance. Ele não desistiria tão fácil, não dela. Ainda não. A lama havia preservado bem as marcas dos pneus. Eles abriram um caminho limpo e desesperado pela estrada de terra que levava de volta à rodovia. Nash começou a andar, as botas afundando na terra molhada a cada passo determinado. A névoa o envolvia, fria e grudenta, à frente, em algum lugar para onde Tessa corria. Talvez ela achasse mais seguro encarar o mundo sozinha. Talvez achasse que não tinha escolha. Mas Nash Walker fizera sua escolha naquele ponto de parada, naquela cabana abandonada, no momento em que olhou em seus olhos e viu não apenas medo, mas esperança. Ele não a deixaria lutar sozinha, não se tivesse algo a dizer sobre isso. Ajeitou a mochila surrada, pendurada no ombro, a única coisa que ela não havia levado, e travou o maxilar. Custe o que custar, ele a encontraria. E desta vez, ele se certificaria de que ela soubesse que não estava mais sozinha. O sol mal havia nascido quando Nash encontrou os rastros. Marcas tênues de pneus na terra molhada, galhos quebrados, marcando um estrondo entre as árvores. Ele o seguiu com uma concentração sombria, ignorando o frio que penetrava em suas botas. Cada passo martelava a verdade. Tessa estava lá fora e precisava dele. Um sedã abandonado estava caído em uma vala, a jaqueta rasgada de Tessa presa em um galho próximo. O maxilar de Nash se apertou. Eles a pegaram. Mais à frente, escondido entre as árvores, ele avistou um aglomerado de prédios em ruínas. Metal enferrujado, concreto se desintegrando, um local industrial esquecido, o esconderijo perfeito. Através dos binóculos surrados que havia levantado ao longo do caminho, Nash contou 2 homens guardando a entrada, rifles pendurados descuidadamente. Ele quase conseguia sentir o medo de Tess atrás daquelas paredes, com as mãos cerradas em punhos. Perto dali,
Um caminhão de serviço estava abandonado, com as chaves penduradas na ignição. Sem hesitar, Nash entrou, ligou o motor e engatou a marcha. O caminhão rugiu pela trilha de terra, sacudindo descontroladamente. Os guardas mal tiveram tempo de reagir quando Nash irrompeu por entre as árvores, buzinando alto. Um deles se esquivou, o outro se escondeu atrás de um bloco de concreto. Nash puxou o volante, derrapando na cerca frágil e arrebentando. O caminhão bateu em um container enferrujado. Com um rangido metálico, ele saltou para fora com a adrenalina à flor da pele, correndo em direção ao prédio principal. Gritos ecoaram, botas bateram no cascalho, armas foram sacadas. Balas rasgavam o ar enquanto Nash se abaixava atrás de uma pilha de paletes. Encontrem Noni. Alguém rugiu. Nash agarrou um pedaço de vergalhão e o atirou por uma janela distante. O estrondo chamou a atenção dos guardas e Nash disparou por uma porta lateral. Lá dentro, havia um labirinto de escritórios apodrecidos e paredes caindo aos pedaços. Ele se moveu rápido, mantendo-se abaixado. Atento, um grito abafado cortou o caos. Ele seguiu o som, com o coração disparado, até encontrar Ilá. Tessa estava amarrada a uma cadeira, sob uma única lâmpada nua, machucada e ensanguentada. Um homem se elevava sobre ela, gritando. A raiva explodiu dentro de Nash. Ele investiu, chocando-se contra o homem, com força suficiente para derrubar Los. Eles se enfrentaram violentamente com socos e cotoveladas voando. O homem estava maior, atordoado. Nash levou um golpe no queixo que o deixou com a visão turva. O homem pegou sua arma. Nash agarrou uma perna quebrada de cadeira e a golpeou com toda a força. O golpe atingiu com um estalo repugnante. O homem caiu imóvel, ofegante. Nash cambaleou e se levantou, com sangue escorrendo de um corte na testa. Tessa, ele disse asperamente, correndo em sua direção. Ela piscou para ele, alívio e descrença estampados em seu rosto. Você voltou, ela sussurrou. É claro que sim, ele disse com a voz rouca. Agora anda, ele a soltou, ajudando a se levantar. Ela estremeceu, mas assentiu, apoiando-se pesadamente nele, enquanto cambaleavam para o corredor. Tiros ecoavam lá fora. Reforços. Temos que nos separar, disse Nash, colocando o pequeno pendrive na mão, aquele carregado com evidências suficientes para destruir o império do pai dela. Entregue isso a alguém que vai explodir tudo. Imprensa, autoridades policiais, qualquer um, menos você. Ela começou. Vou te dar tempo, ele disse. Você tem que ir. Lágrimas encheram os olhos dela. Ela hesitou, mas então se virou e correu para a névoa. Nash se virou na direção do som de passos pesados. 3 homens dobraram a esquina, armas em punho. Nash se abaixou para se proteger, com as balas ressoando nas paredes. Ele revidou com uma pistola que havia pegado antes, mas estava em menor número. Uma bala passou de raspão em seu flanco, a dor o consumindo. Ele cambaleou para trás com a camisa encharcada de sangue. Era isso. Sirenes cortavam o ar, altas e agudas. Viaturas policiais irromperam no local, com policiais saindo em massa, gritando ordens. Os homens hesitaram e então correram para as ruínas. Nash se jogou contra a parede ofegante. 2 policiais correram em sua direção, de armas em punho. Calma, Nash grasnou. Eu sou o mocinho. Um deles se ajoelhou, examinando o ferimento. Ao longe, avistou Tessa perto de uma viatura, segurando o pendrive firmemente na mão. Seu rosto se ergueu para o céu nublado. Nash se permitiu um sorriso fraco. Eles conseguiram. Contra todas as probabilidades, eles sobreviveram. A cidade de Clearwater Bay era o tipo de lugar que parecia intocado pelo tempo. O ar salgado carregava o aroma do oceano por ruas estreitas ladeadas por casas desgastadas pelo tempo, com telhados desbotados e amolecidos por décadas de sol e tempestades. Ondas rolavam preguiçosamente contra a costa, gaivotas cantando no alto. No meio de tudo isso, aninhada entre um bosque de vento, pinheiros retorcidos e o azul infinito do oceano, erguia-se uma pequena cabana construída à mão. A madeira era áspera, a tinta descascando em alguns pontos, mas ela se mantinha firme e orgulhosa, um testemunho de novos começos. Lá dentro,
Nash Walker e Tessa Reid construíam uma vida. Eles pegaram os pedaços quebrados de quem eram e os moldaram em algo inteiro, algo forte. Não havia mais fuga, nem medo, apenas o ritmo lento e constante de dias passados se curando e crescendo juntos. As manhãs agora eram tranquilas. Nash acordava cedo, com o sol ainda se espraiando no horizonte, e preparava um café forte enquanto Tessa rabiscava anotações em um caderno de couro surrado que encontrara em um mercado de pulgas. Ele já fora um homem que encarava cada dia como um fardo para sobreviver. Agora, saboreava cada pequeno momento. O calor do riso de Tessa vindo da cozinha, o suave sussurro de sua voz enquanto cantava músicas antigas no rádio, o simples ato de compartilhar uma refeição feita com as próprias mãos. Tessa também havia se transformado. A garota que antes vivia entre muros de luxo e solidão, agora encontrava alegria nas pequenas coisas, cuidando de um pequeno jardim que ela havia criado a partir do solo rochoso, ou ajudando Nash a trocar um carburador teimoso na oficina nos fundos. Havia força nela agora, um núcleo tranquilo e inabalável, construído a partir de tudo que ela havia sobrevivido. Nenhum dos dois usava mais máscaras. Não havia mais segredos entre eles, nem mais fingir ser pessoas. Eles não eram mais. Um no outro, encontraram não apenas refúgio, mas também a verdade. Certa noite, enquanto o céu se derretia em brilhantes faixas de laranja e rosa, Nash e Tessa sentaram-se lado a lado na varanda, com um cobertor sobre o colo. As ondas quebravam suavemente contra a costa, uma canção de ninar atemporal. Tessa apoiou a cabeça no ombro de Nash, os dedos entrelaçados aos dele. "Se você pudesse voltar", disse ela suavemente, a voz quase perdida no sussurro da brisa. "Se você pudesse mudar tudo, ainda pararia por mim naquele dia?" Nash virou a cabeça ligeiramente, captando a luz que se esvaía nos olhos dela. Ele sorriu, lento e determinado. "Eu pararia por você 1000 vezes", disse ele, mesmo sabendo o que isso me custaria, mesmo sabendo do perigo. "Porque, Tessa, você é a parte de mim que eu nunca soube que faltava." Tessa piscou e uma lágrima escorreu pela sua bochecha, mas não era de tristeza, era uma lágrima de gratidão, de admiração pela imensidão do que haviam encontrado um no outro. Ela apertou a mão dele com mais força, sem conseguir encontrar as palavras. Nenhuma era necessária. Eles haviam recomeçado. Não apenas sobrevivendo, mas prosperando, juntos. Eles abriram uma pequena oficina nos arredores da cidade, batizando-a de Freedom Motors. Não era chique, mas era deles. Um lugar onde caminhões velhos e surrados tinham uma segunda chance. E onde as pessoas, às vezes, tão desgastadas e cansadas quanto, podiam encontrar um lugar para recomeçar. Os moradores locais afluíam a eles, não apenas para concertos, mas também para conselhos e amizades. Nash e Tessa tornaram-se figuras importantes na comunidade, inspirando respeito. Ninguém fazia muitas perguntas sobre o passado deles, e eles não davam explicações. Em Clearwater Bay, quem você era importava menos do que quem você escolhia ser. Em uma noite quente de verão, sob um céu estrelado, Nash levou Tessa até a praia. Caminharam descalços na areia, com o mar fresco beijando seus dedos. Ele parou perto de um tronco de madeira flutuante, branqueado pelo sol, e tirou algo do bolso. Um pequeno e simples anel de prata. Tessa o encarou, com o coração batendo descontroladamente no peito. Nash o estendeu entre eles com a mão firme. "Não tenho muito a oferecer", disse ele. "Nenhuma promessa fantasiosa, nenhum futuro grandioso. Só eu, só nós, sem passado, sem correntes. Só a estrada à frente. Você caminha comigo?" Lágrimas turvaram a visão de Tess, enquanto ela assentia, incapaz de falar. Nash colocou o anel no dedo dela, e ela o abraçou, enterrando o rosto em seu peito, enquanto risos e lágrimas se misturavam em algo indescritível. Ficaram ali por um longo tempo, abraçados, enquanto o universo girava em sua dança silenciosa acima deles. Mais tarde naquela noite, de volta à varanda de sua pequena cabana, sentaram-se abraçados. A luz dourada da janela se espalhava pela varanda, pintando
corpos com um suave brilho âmbar. Além deles, o oceano se estendia para sempre. Uma estrela cadente riscava o céu, um clarão brilhante de esperança abrindo caminho na escuridão. Nenhum dos dois falou, não precisavam. Naquele momento, sob aquele céu infinito, eles sabiam. Não importava o quão destruído o passado tivesse sido, não importava quão longa fosse a estrada à frente. Eles haviam encontrado o caminho de volta para casa juntos. E isso bastava. Em um mundo onde segundas chances são raras, Nash e Tessa provaram que às vezes os caminhos mais difíceis levam aos destinos mais belos. A jornada deles nos lembra que não importa o quão quebrados nos sintamos, não importa o quão longe tenhamos caído, a cura sempre é possível, com coragem, com esperança e, acima de tudo, com amor. Obrigada por se juntar a nós nesta história comovente. Se você acredita, como nós, que todos merecem uma chance de recomeçar e encontrar seu verdadeiro lar, não se esqueça de assinar o Soul Stirring Stories. Aqui, compartilhamos histórias reais e tocantes que inspiram, curam e nos lembram da resiliência do espírito humano. Continue conosco para mais histórias que tocam o coração e elevam a alma. Até a próxima, continue acreditando em segundas chances. Sa.